Tem gente que acha que o mal começa com grito, com sangue, com aparição, mas em Salem, 1692, ele começou com medo, cochicho e uma confissão arrancada no susto. No dia 1º de março de 1692, 3 mulheres foram levadas diante da corte. Tituba, uma mulher escravizada de origem caribenha, Sarah Good, pobre, mal vista, deixada de lado por todo mundo. E Sarah Osborne, que já a incomodava por viver fora do que aquela gente chamava de certo. Salem era um lugar pequeno, duro, cheio de culpa e de religiosidade severa. Ali, qualquer dor sem explicação virava sinal do demônio. Qualquer febre virava castigo. Qualquer sonho ruim podia virar prova. Diziam que algumas meninas estavam sofrendo ataques estranhos. Gritavam, se contorciam, choravam, apontavam nomes. E quando uma comunidade prefere o medo à razão, meu amigo, basta um dedo apontado para transformar a suspeita em sentença. Mas foi quando Tituba falou que o terror ganhou corpo. No interrogatório, pressionada, cercada, assustada, ela contou visões, sombras e criaturas. Talvez para sobreviver. Talvez porque, quando o mundo decide que você é monstro, até sua defesa passa a parecer maldição. E foi aí que Salem caiu de vez. Porque a partir daquele instante, pesadelo virou testemunha. Boato virou prova. Criança virou profeta. E o pânico passou a caminhar de porta em porta, escolhendo quem seria a próxima alma a subir ao cadafalso. O mais assustador não era saber se havia bruxas. O mais assustador era perceber que não precisava haver nenhuma. Bastava o medo, bastava o fanatismo, bastava uma aldeia inteira querendo encontrar o mal em alguém, só para não encarar a própria escuridão. E quando Salem percebeu isso, já era tarde demais, porque o verdadeiro demônio não tinha chifres, nem fumaça, nem olhos de fogo. Tinha rosto humano, tinha voz de juiz, tinha mãos postas em oração. No fim das contas, o que matou em Salem não foi a bruxaria, foi a histeria. Foi o prazer cruel de condenar primeiro e perguntar depois. Porque no fundo, toda época tem sua própria Salem. E toda multidão, quando se entrega ao medo, sempre arruma uma fogueira nova para acender. Agora me conta aqui nos comentários. Você acha que o pior monstro de todos é o sobrenatural ou é o ser humano? Se você gosta de causos e histórias sombrias, já curte esse vídeo, comenta, compartilha e segue a gente. Muito obrigado por assistir.